E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Bahia e Cruzeiro que se enfrentam nessa sexta-feira, dia 8 de abril, a partir das 9h30 da noite, lá na Fonte Nova em Salvador, pela primeira rodada da Série B 2022. É um duelo que coloca frente a frente dois dos maiores clubes que atualmente estão na segunda divisão nacional, equipes que já conquistaram o Campeonato Brasileiro da Elite e que, na minha opinião, pelo menos estão aí entre os principais candidatos para conseguir o acesso no final dessa temporada. Falando das prováveis escalações e começando com o Bahia, dono da casa, o técnico Guto Ferreira, ele mesmo, Gordiola, deve mandar o seu time a campo sem nenhuma grande surpresa, tá? O goleiro é Danilo Fernandes, a zaga com Luiz Otávio e Inácio, lateral direito Douglas Borel, lateral esquerdo Luiz Henrique. O meio-campo tem Patrick e Rezende como dupla de volantes, o Danielzinho como meio atacante central, Raí Nascimento pela direita, Marco Antônio na ponta esquerda e Hugo Rodalega no comando de ataque. É fato que o Bahia não fez uma boa temporada até o momento, né? Não conseguiu a classificação para os mata-matas nem do Campeonato Baiano e nem da Copa do Nordeste, mas nem por isso significa que tem um time fraco. Eu acho, inclusive, que esse 11 aqui do Bahia é um time muito capaz de brigar pelo acesso e tem alguns jogadores aqui de grande qualidade. O principal exemplo é o Rodalega, que hoje é o comandante de ataque, tem 12 gols marcados em 13 jogos nessa temporada. É um cara experiente que jogou muitos anos na Europa, considerando o período dele de Wigan e de Fulham. Foram praticamente 7 anos aí no futebol inglês, na maior parte do tempo jogando Premier League. Antes de chegar ao Bahia, ele disputou 6 temporadas aí por 3 clubes diferentes lá no futebol turco, e nessas 6 temporadas ele meteu 80 gols. É um cara que tá sempre regulando muito bem, a nossa zaga tem que ficar esperta, porque se deixar melar a bola pra ele na cara do gol, dificilmente ele vai perder. O Daniel é remanescente das últimas temporadas, um jogador de muita qualidade técnica, que apareceu na base do Fluminense. Sem dúvidas, um cara para ser vigiado de perto. O Marco Antônio, que na última temporada foi uma das peças-chave do Botafogo no acesso para a Série A. Aí a gente tem caras como o Raí e o Patrick, que são também remanescentes da última temporada do Bahia. O Raí tem uma trajetória um pouco diferente, né? Passou grande parte da formação lá no futebol espanhol. Esse volante Rezende é outro atleta que subiu de divisão na última temporada, defendendo o Goiás, era titular por lá, um jogador que marca muito forte. Os alas do Bahia têm uma tendência ofensiva muito grande, o Luiz Henrique, que disputou a última Série B pelo Londrina, e o Douglas Borel, que é cria da base. Sempre foi tratado como uma grande promessa e nessa temporada já tem 3 assistências para gol, inclusive. E a zaga também tem alguma experiência, né? O Luiz Otávio é aquele camarada de quase 2 metros de altura, que jogou muito tempo na Chape e é sempre uma arma muito forte aí na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. O Inácio também jogou a última temporada pela Chapecoense, mas é um cara que já vinha do Bahia de anos anteriores. E o Danilo Fernandes também é um goleiro bem conhecido, né? Base do Corinthians, teve uma passagem muito boa pelo Sport, que fez com que ele chegasse ao Internacional. Lá no Colorado sofreu algumas lesões, acabou perdendo espaço, chegou ao Bahia na temporada passada, não conseguiu evitar o rebaixamento, mas foi um goleiro aí que teve certo destaque. E veremos se o Guto Ferreira conseguiu aproveitar bem a pausa sem jogos, né? Porque a última partida oficial do Bahia foi no dia 19 de março. Espero que para hoje eles estejam sem ritmo de jogo e o Cruzeiro consiga trazer uma vitória. Falando do nosso time, treinado por Paulo Pessolano, nenhuma grande novidade aí na provável escalação, que terá o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Oliveira e Eduardo Brock, lateral direito Rômulo, lateral esquerdo Rafael Santos. No meio-campo, William Oliveira é um primeiro volante, Fernando Canezinho e Pedro Castro jogam um pouco mais avançados. E no ataque temos Vitor Roque pelo lado direito, Vitor Leque pelo esquerdo e o Edu no comando de frente. Esses são os 21 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados para a partida. O principal desfalque é o meia João Paulo, que fica de fora fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. O Felipe Machado também segue no departamento médico, assim como o meia Giovanni Piccolomo, que inclusive está acertando uma transferência por empréstimo para o Sport, e o Bruno José não viajou, está acertando para jogar no Guarani. Para ficar mais fácil a compreensão, esses são os 21 jogadores do Cruzeiro disponíveis para o duelo, tá? 2 goleiros como sempre. Aqui na zaga a gente tem o Wagner como um zagueiro canhoto para disputar com o Brock. O outro zagueiro destro seria o Giovani, né, que é a opção tanto para lateral quanto para zaga. Na esquerda temos Rafael Santos e Bidu. Aqui no meio-campo são 6 opções de volantes, né? O William Oliveira, o Mitkov e o Adriano podem jogar mais como primeiro volante.
O Breno volta a ser relacionado, meio-campista canhoto da base que ainda não estreou no profissional, mas talvez receba uma oportunidade no segundo tempo hoje. Pedro Castro e Canezin devem começar jogando. E para meio atacante são 6 opções, né? Vagninho, Vitor Leque, Daniel Júnior, Vitor Roque, Josefer, o garoto, volta a ser relacionado, e o Edu, que é o único centroavante de ofício. Mas a única posição que eu diria que o pessolano talvez tenha alguma dúvida é aqui com relação à ponta esquerda. Se vai começar novamente o Vitor Leque, que começou jogando clássico e não teve boa atuação. O Vagninho é o cara que mais vezes foi titular por aqui. E a gente tem também a opção do Daniel Júnior, né? O Daniel fez esse papel na ponta esquerda em diversas oportunidades, inclusive no clássico contra o Atlético lá na primeira fase do Mineiro. E uma outra hipótese que eu acho menos provável, que deixaria o time do Cruzeiro um pouco mais faceiro, digamos assim, né? É não começar com o Pedro Castro, tá? E começar aqui, por exemplo, com o Vagninho. Aí o Daniel Júnior vem fazer o papel de um meio-campista central. Ele fez isso na partida contra o Tombense. E o Vagninho ou o Vitor Leque jogando aqui na ponta esquerda. Mas eu não acredito nessa possibilidade, até porque com a entrada do Pedro Castro a gente tem um volante um pouco mais combativo, né? Um jogador que tem mais capacidade de roubar a bola no meio-campo e também fazer o bom e velho jogo de transição, né? Que nada mais é do que contra-atacar no momento que a gente recupera a bola e voltar mais rápido para recompor no momento que a gente a perde. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Bahia 2, Cruzeiro 3. Os gols do Bahia serão marcados por Luiz Otávio e Rodalega, enquanto o Cruzeiro marcará com Pedro Castro, Edu e Lucas Oliveira. Lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite. Esse jogo vai ter transmissão de TV pelo Sport TV e também pelo Premier. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para falar sobre a partida, dar nota para os atletas e conversar fiado como vocês já estão acostumados. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários aí o que você espera do jogo, como você escalaria o Cruzeiro para essa partida, e deixa também o seu palpite de placar. Mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!